Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fecomércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. Unifacex. A única universidade do RN com o IGC4. Incor. Experiência que faz história. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. O ponto de vista de hoje vai tratar de um assunto muito importante para diversos estados da região Nordeste. Trata-se da transposição do Rio São Francisco, um mega projeto do governo federal que já se arrasta há anos, mas que começa lentamente a se concretizar. Ao mesmo tempo em que ele é importante, na medida em que objetiva solucionar o problema grave da seca em vários estados nordestinos, ele tem sido, ao longo desse tempo, motivo de muita polêmica entre os técnicos, além de ter a reprovação unânime dos baianos, estado onde o rio percorre muitos quilômetros de extensão. Apesar disso tudo, as águas do Rio São Francisco já chegaram recentemente ao vizinho estado da Paraíba, e há previsões de que ele chegue ao Rio Grande do Norte até o final deste ano. Para nos dar a sua visão sobre esse polêmico assunto, eu entrevisto hoje o engenheiro Rômulo Macedo, ex-secretário de Recursos Hídricos do Estado e ex-secretário nacional de Infraestrutura, e que por muitos anos comandou o projeto no âmbito do Ministério da Integração Nacional. Mas antes eu quero mandar um abraço para os meus amigos Rinaldo Barros, Ivan Lira, José Narcélio, José Alberto Oliveira e também para Ana Luísa Rabelo. Meu amigo Rômulo Macedo, uma alegria muito grande receber você. Eu já tinha pensado em entrevistá-lo durante dois momentos. Aquele Dia da Água, que foi recente, e também o Dia da Terra. Mas eu acho que a gente pode juntar as duas coisas e focar isso em cima da transposição do Rio São Francisco, que é um assunto atualíssimo e que já está na ponta da língua de um bocado de gente. Quero agradecer por você ter aceitado o convite. E eu queria, inicialmente, Rômulo, perguntar a você o seguinte: como surgiu, historicamente, a ideia da transposição do Rio São Francisco? Bom, é um prazer estar aqui com você. Surgiu por volta do ano 1840. O imperador Pedro II, naquela época, sensibilizado com o problema da seca no Nordeste, contratou uma missão de engenheiros franceses que veio à região, estudou o problema e apontou como única solução para os problemas de enfrentamento da seca no Nordeste, especialmente no Vale do Rio Jaguaribe, no Ceará, a transposição de São Francisco. Só que naquela época não existia tecnologia suficiente, nem energia suficiente para fazer essa transposição. Por quanto tempo você foi o responsável por esse projeto lá no Ministério da Integração Nacional? Bom, eu trabalhei no projeto em cerca de 20 anos, mas eu, no comando dele, entre 12 e 13 anos. Entre 12 e 13 anos. Você falou há pouco exatamente sobre essa questão histórica que remonta ao tempo ainda do Império, mas no século XX, no início do século XX, o que seria o antecessor do DENOX andou fazendo uma política de recursos hídricos interessante, que foi a construção de vários reservatórios de água do Nordeste. O que é que você tem a dizer sobre esse momento já no século XX? Para a solução do problema, já que você não pode viver numa região semiárida sem acumular água, para enfrentar justamente os períodos secos, foi criado em 1908 o IFOX, Inspetoria Federal de Obras Contra a Seca, que hoje é o DENOX, com o objetivo de dar a solução hidráulica para o problema, ou seja, a solução de armazenamento de água através de obras hidráulicas, né? E transferência dessas obras através de sistemas adutores. O DENOX construiu cerca de 900 pequenos, grandes e médios reservatórios no Nordeste. Isso é uma infraestrutura hídrica impressionante, uma das maiores do mundo, mas ela é, infelizmente, altamente ineficiente
Não porque os engenheiros não sabem fazer a operação dessa infraestrutura, mas porque as condições climáticas não possibilitam as condições para você fazer uma boa administração dessa água. Dessa água. Então existe muita água, mas falta alguma coisa, um quê de diferente para que essa água seja de fato melhor utilizada? Exato. A água armazenada numa região como a nossa não quer dizer que é água disponível. Por exemplo, uma barragem como Armando Ribeiro Gonçalves, ou Boqueirão de Parelhas, ou Santa Cruz de Apodi, somente cerca de 20% de toda a água que aflui a esses reservatórios podem ser utilizadas racionalmente. Racionalmente. Ô Rômulo, você que cuidou do projeto durante tanto tempo, qual a verdadeira filosofia da transposição? Bom, aí merece uma explicação um pouco mais ampla. Vamos imaginar o reservatório Boqueirão de Parelhas, minha terra lá, ele cheio. O técnico que vai operar esses reservatórios, ele vai operar levando em consideração que existem períodos secos interanuais na região. 2, 3 anos. Então ele reserva água para 3 anos. Então ele deixa o reservatório cheio. Com isso, perde muita água para evaporação. O Nordeste brasileiro é uma das regiões do mundo que tem maior taxa de evaporação. E mais ou menos 2 a 2,5 metros de coluna d'água evapora todo ano no Nordeste. Quando ele faz isso, quando ele deixa o reservatório cheio, ele está tomando uma boa providência. Ele não está jogando água fora para não desabastecer as populações, mas está perdendo por evaporação. Se no ano seguinte vem uma seca, ele deixou a água reservada, continua perdendo por evaporação, mas ele continua garantindo o abastecimento das populações. Mas se não vem uma seca, vem uma cheia, como ele deixou o reservatório cheio para garantir para a população, a água chega no reservatório e verte, perde por vertimento, por sangria. Então, 80% da água, como eu disse antes, ou perde por evaporação ou perde por sangria. O que é o projeto de transposição do São Francisco? Como é que o projeto de transposição do São Francisco se insere nessa questão? O projeto de transposição do São Francisco é a minha garantia de que eu não vou mais perder água por evaporação, eu não vou mais perder água por vertimento, eu vou usar a água que tem no reservatório. Porque se eu tiver problema no ano seguinte, com o problema de seca, eu tenho minha torneirinha do São Francisco garantido para abastecer as populações da região. Essa é a grande filosofia do projeto. Significa dizer que, na verdade, essa transposição não é uma coisa que acontece. O rio está passando o tempo todo ali. Significa que você tem a possibilidade de, quando necessário for, você abrir a torneirinha e, de fato, a população ser suprida. O projeto só traz água quando você precisa de água. Ele é um projeto intermitente, ele não é continuamente, como muita gente acha que o rio vai ficar de barreira a barreira o tempo todo. Não é assim. Eu acho que é por isso que tem muita gente que é contra, porque talvez não entenda exatamente. Exatamente. É um projeto de garantia. Projeto de garantia. Agora, Rômulo, por que você deixou o Ministério? Por que você, deixando o Ministério, você deixou de tocar o projeto? O que é que houve? Um certo desencanto com a administração pública brasileira, que tem uma mentalidade muito obreira. Quando foi iniciar as obras no governo Lula, a gente sentiu, não só eu, mas eu e mais 2 colegas que estavam lá há muito tempo no projeto, nós sentimos que a prioridade, o foco era fazer os 2 eixos de adução. Não era fazer o projeto é muito mais do que isso. E fazer os 2 eixos de adução é fazer obra. E a obra por si só não resolve o problema. Tem que fazer também a infraestrutura do outro lado para dar capilaridade à obra, para aproveitar melhor a obra. E tem que preparar os estados, fundamentalmente tem que preparar os estados e o operador do sistema, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, para fazer a operação da transposição. É um projeto altamente complexo do ponto de vista hidrodinâmico e que precisa de muita gente treinada e muita infraestrutura apropriada, hoje com essas novas tecnologias de automação e tal, para fazer uma boa gestão para que o projeto de transposição seja cada vez mais barato para a região. Essa foi a razão, esse desencanto. Esse foco na obra e outras questões relacionadas com o setor público. Não, veja bem, o Ministério da Integração Nacional tem por volta de 18 anos que foi criado. Já passaram por lá 14 ministros. Isso são 14 secretários, que são os comandantes das obras de transposição. São 14 diretores de área, são 14 coordenadores, então muda tudo. Né? Isso é mais ou menos o seguinte, você vai tocar uma sinfonia
E de 3 em 3 minutos, você muda o maestro, muda o cara do violino, muda o cara do piano, não sai música. Né? Então, isso foi que aconteceu com a transposição, não só com a transposição, com inúmeras outras obras públicas que são feitas nesse país e que são feitas e que se resume na obra pela obra. Na obra pela obra. Quando o projeto é muito mais amplo. É muito mais amplo, muito mais... E essa, inclusive, a gente vê em outros países com o mesmo problema que o nosso Nordeste brasileiro, e as coisas funcionam normalmente, porque além desses processos todos de se colocar a água, há essa capilaridade que você se referiu. Sim, evidentemente. O Estado de Israel, por exemplo, que é numa região altamente complexa, e lá tudo floresce. Por que acontece isso? Olha, nós tivemos a oportunidade de visitar vários grandes projetos de irrigação, de transposição no mundo inteiro, e transposição não é novidade. Há mais de 2000 anos se faz transposição no mundo inteiro. Transposição é uma técnica que você, de levar água, que geralmente é muito concentrada no espaço, né? Levar água onde ela é abundante para onde ela é escassa. Né? Por isso que gera tanta emoção, por isso que gera tanto problema, que é um bem necessário, fundamental à vida e ao desenvolvimento, que você está transferindo de uma região para outra. Quando desses projetos todos que nós visitamos, nós conhecemos lá engenheiros que faziam 40, 30 anos que estavam no projeto, e que eles criam lá o que eles chamam de authority, uma autoridade, é criada pelo Estado. Por exemplo, vou citar o caso aqui de um projeto financiado pelo Brasil, no Peru, Chave Mochique. Foi criada uma autoridade, uma companhia, que ficava vinculada ao orçamento do Estado, para conceber, implantar o projeto, e depois, quando o projeto estava pronto, ela saía do orçamento do Estado e ia viver da venda da água. E isso é uma equipe que começou há 30 anos atrás e que estava lá operando o projeto 30 anos depois. Aqui, como eu disse, a cada 2 anos uma pessoa nova. Quando ela começa a entender o projeto, está na hora dela sair e entrar outra. Será que é por isso que tantos técnicos se posicionaram e ainda se posicionam contrário à transposição, talvez até por não entender essa filosofia que você falou? Muitos deles não entenderam até hoje. Outros entendem, acham até que é necessário, mas vem aquela coisa da emoção. Por exemplo, por que os baianos, até os pernambucanos, que são beneficiados também, se posicionaram contra esses projetos, os mineiros, né? Que não tem nada a ver, a água já passou por Minas Gerais, já está aqui no Nordeste, não tem nada a ver com isso. É por causa da questão emocional que sempre está envolvida em projetos de transposição. Quantos estados ao todo abrangem, ou são abrangidos pelo projeto da transposição? A transposição leva a água do Rio São Francisco para o semiárido do Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará. É uma região enorme, quase o tamanho da Alemanha, né? É uma obra estruturante fundamental, essencial para o desenvolvimento dessa região. E é suficiente para inserir essa grande quantidade de volume de águas em toda essa região beneficiada, o projeto em si? Sim, essa região tem vários reservatórios. Os reservatórios construídos pelo DENOX, alguns construídos pelos estados. Né? E a ideia da transposição é aumentar a eficiência no aproveitamento da água desses reservatórios. Essa que é a grande filosofia do projeto. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Os sabores Ester Bom surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Ester Bom, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Ester Bom na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo.
Valorização social. É sob essa denominação que o Sistema Fé Comércio do Rio Grande do Norte, por meio do SESC, promove cursos que buscam desenvolver e despertar habilidades pessoais de modo a transformá-las em opção de geração de renda. São cursos nas áreas de culinária, artesanato, imagem pessoal, corte e costura, entre outros. Com preços subsidiados e reconhecida qualidade no seu conteúdo, os cursos redundam na democratização de oportunidades e podem ser feitos por comerciários, seus dependentes e população em geral. Ao longo de 2016, serão cerca de 420 vagas em diversos cursos que também seguem a máxima da capilaridade da atuação do Sistema Fé Comércio, beneficiando pessoas em vários municípios potiguares, como Caicó e Mossoró, além da capital, Natal. Os editais são lançados mensalmente e as inscrições são feitas nas unidades SESC, onde os cursos serão ministrados. Mais informações no www.sescrn.com.br. SESC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. A Unicred Natal é a maior cooperativa de crédito do Estado. E isso você está cansado de saber. Ela também é uma das que mais evolui em todo o norte e nordeste do Brasil e, com isso, consolida-se como exemplo de gestão, segurança e rentabilidade. Por isso, ela tem mais de 90% de aprovação entre os seus cooperados. Conheça a Unicred Natal e tire suas próprias conclusões. Para saber um pouquinho mais, ligue 4009-3535. E, por sua vez, o Incor Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. E tem a melhor equipe especializada em cardiologia da nossa cidade, oferecendo serviços além daqueles de geriatria, endocrinologia, neuropediatria, dermatologia e outras especialidades. No Incor Natal, você conta com essa equipe completa, tanto na unidade clínica da Miguel Castro, como na unidade hospitalar, na Promátria. E nós voltamos à entrevista com o engenheiro Rômulo Macedo. Rômulo, o projeto, como está sendo mostrado à população, ele vem sendo implantado de conformidade com a concepção original ou não? De conformidade com a concepção original de engenharia, sim. Do ponto de vista da engenharia, o projeto está perfeito, está sendo implantado com eficiência. A engenharia não é problema para a gente. Nós temos uma boa, excelente engenharia. Agora, na sua filosofia total, que é do aproveitamento nas regiões beneficiadas, as obras de aproveitamento, a infraestrutura de aproveitamento do projeto, a preparação dos estados e do próprio a operadora do sistema, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, isso aí ainda deixa muito a desejar. Eu diria que está perto de zero essa questão do aproveitamento do projeto e da gestão das águas do projeto nos estados. O que é que pode ser feito para que esse problema que você coloca com propriedade, que é importante e que não está sendo feito, o que é que precisa fazer? Tanto com relação ao governo federal, como aos próprios governos estaduais nesses estados onde a transposição vai chegar. Pois é, eu acho que está faltando iniciativa, faltando talvez entendimento do governo federal da necessidade e da importância dessas ações, né? A Agência Nacional de Águas, por exemplo, é uma agência que tem um corpo técnico muito capaz, muito preparado e tudo, mas ela faz a gestão da água, a administração da água, mas não a nível local, né? Mas o Ministério da Integração Nacional, a operadora do sistema, a Codevasf e os próprios estados poderiam tomar iniciativas mais urgentes, porque nada está perdido, não. Só houve uma defasagem entre a implantação da obra, lá vem de novo a obra como solução, e a obra não é solução, a obra é um meio, né? E a preparação da região beneficiada para receber essa água e usar bem a água e administrar bem a água, para que ela fique mais barata e mais viável, econômica, financeira, técnica e ambientalmente. E chega ao maior número de pessoas, de usuários, porque é para isso que, de fato, a transposição existe, né? Para levar água para as pessoas que precisam dela.
Você veja, por exemplo, no caso do Rio Grande do Norte, tem duas entradas da transposição de São Francisco no Rio Grande do Norte que vem pelo eixo norte. O eixo leste se destina exclusivamente a Paraíba e Pernambuco. São apenas dois eixos? São dois eixos. O eixo leste é Paraíba e Pernambuco, eixo norte para os 4 estados. Então, o eixo norte tem uma entrada que vem para o rio Piranhaçu, que entra ali na divisa da Paraíba com o Rio Grande do Norte, na altura da cidade de Jardim de Piranhas, que existe uma barragem na própria transposição que faz a repartição de águas para o Ceará, a repartição de água para o Vale do Piranhaçu, que aí pega Rio Grande do Norte e Paraíba, e uma outra perna da transposição, outro ramal da transposição, que prossegue pelo eixo norte e vai até a cidade de Major Salles, no Rio Grande do Norte, e deságua no rio Apodi. Esse trecho do rio Apodi não foi sequer licitado ainda. Só recentemente que terminaram o projeto executivo, não foi nem sequer licitado. E é justamente a região onde o Rio Grande do Norte vai precisar mais urgentemente de água. Então, onde o Rio Grande do Norte vai precisar de água, que é no Apodi, não terá água. Onde o Rio Grande do Norte não vai precisar de água, que o rio Piranhaçu terá água. Então, isso foi uma total falta de visão, de planejamento das ações da transposição. E isso está acontecendo também com outros estados, como o estado da Paraíba, que eu diria para você o seguinte, durante a elaboração do projeto, nós discutimos 38 programas ambientais com o IBAMA. São absolutamente fundamentais e importantes. Não foram implantados na sua totalidade, até hoje. Esses programas não foram implantados. A obra está para ser concluída. Mas os projetos ambientais, que são importantíssimos para a obra, ainda não foram concluídos. Tem muitos deles que não foram sequer iniciados. Você falou, deixou preocupado essa questão no eixo norte, ainda não foi sequer licitado. Há alguma previsão? Não, o ramal do Apodi, quer dizer, o eixo norte, o ramal do Apodi, que está vinculado ao eixo norte, ainda não foi sequer licitado. E vamos dizer que seja licitado agora, em junho. Essas obras deverão terminar lá por volta do ano 2022, 2023, em Apodi. A obra que reparte água para os 4 estados e que vai para os 3 estados, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Você disse aí que está previsto para terminar no final desse ano. Eu garanto para você que não vai ser possível. Talvez, com muita sorte, vai ser concluída no meio do ano que vem. Provavelmente no final do ano que vem. Ainda tem esse problema. Então, essa água que chegou na Paraíba, para chegar aqui ainda vai demorar mais um ano. Não seria, então, no final de 2017? Não é no final de 2017, com certeza não será. Eu digo isso porque eu conheço bem o que é necessário fazer ainda, converso com muitos colegas ainda do Ministério da Integração Nacional, onde tem muita gente competente no Ministério da Integração Nacional. Agora, essa turma não decide, porque quem decide o pessoal que chega e sai, né? Agora, eles mesmos já me disseram que não tem menor condição de terminar essa obra no final desse ano. Eu compreendi exatamente o que você falou, da importância daquele ramal norte, que ainda falta ser licitado, e que se porventura, mesmo que venha a ser licitado esse ano, só vai ficar inaugurado em 2022, mais ou menos. Mas esse que está chegando via Paraíba, esse ramal leste, vai chegar aqui ramal norte. Ramal norte, vai chegar, esse que está chegando agora, que só será, na sua avaliação, viabilizado efetivamente ano que vem. Que benefícios, afinal de contas, esse ramal vai trazer para o Rio Grande do Norte? Ou não traz nenhum, ou traz alguma coisa? Em toda a sua história, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves tem uma situação hoje que não atingiu toda a sua história. Ela está com talvez hoje cerca de 400 bilhões de metros cúbicos, uma barragem de 2 bilhões e 400 bilhões. Mas mesmo assim, esses 400 bilhões de metros cúbicos são suficientes para garantir o abastecimento das populações vinculadas, associadas a ela, através dos sistemas adutores que está, durante esse ano todo. E podem esperar o próximo inverno, não tem problema. Então, se a transposição chegar hoje, a gente não vai precisar de água para a transposição. A transposição só vai se viabilizar no vale do Piranhaçu, para nós, potiguares, quando
fizemos um grande programa de irrigação na Chapada do Pudi, no Mato Grande e no Baixo Sul, que é a grande vocação do Rio Grande do Norte. Certo? É o grande potencial do Rio Grande do Norte. Isso lá na década de 80, já sabíamos disso. Né? Começou isso no governo de Geraldo Mello, a Caixa da Irrigação, veio o projeto Baixa Sul, o canal do Pataxó, né? O Bira Rocha, secretário de Agricultura, depois veio Garibaldi, fez todo aquele programa de distribuição para garantia de água para abastecimento humano, 63 cidades do estado, 1.200 quilômetros de sistemas adutores, temos uma boa infraestrutura, né? Distribuição. Mas se não houver um grande programa de irrigação, fica difícil viabilizar a transposição no estado. Porque nós não vamos precisar, temos água suficiente nessas barragens todas para abastecer a população, toda a população do Rio Grande do Norte durante vários anos, 30, 40 anos talvez. E por que é que aqui no estado os técnicos governamentais não bebem dessa sua sabedoria toda e implantam, e recomeçam a implantar um programa viável de irrigação? O que é que está faltando para que isso aconteça? Os técnicos, eles não entendem. Os técnicos são os menos responsáveis por essa situação, né? Quer dizer, isso exige recursos. Por exemplo, vamos pegar a cidade de Acari com as Novas. Hoje a barragem que serve essas duas cidades, que é a barragem de Gargalheiras, está lá embaixo, está seca, praticamente seca. O As Novas e Acari está atendendo seriamente para o desabastecimento total, certo? Não há a menor possibilidade de levar a água da transposição para essas duas cidades, porque não tem infraestrutura suficiente para isso, não tem uma adutora que leve a água para lá. Então, esses problemas vão continuar acontecendo no Rio Grande do Norte, certo? Mesmo com a transposição. E apesar da transposição, a gente vai, em muitas regiões, a gente não vai precisar dela, porque já temos uma infraestrutura boa, né? Então, nós temos que fazer mais obras de infraestrutura, para melhor distribuir a água que a gente tem no nosso território e a própria água que vai chegar da transposição. Por exemplo, você pode fazer para a região do Seridó um sistema adutor para toda a região, a partir do Rio Piranhaçu, para garantir água para os próximos 50 anos na região do Seridó. Mas isso não foi feito. É isso que eu estou dizendo, faltou a capilaridade. Rômulo, eu vou fazer uma última pergunta. Aqui do Rio Grande do Norte, nós temos o professor João Abner, da UFRN, que recentemente deu até uma entrevista também sobre esse tema. Qual o seu ponto de vista, sua opinião sobre a visão dele sobre esse assunto? Até hoje eu não entendi porque que ele não entendeu o projeto. Até hoje eu não entendi porque que ele não entende o projeto. Mas, de qualquer maneira, essas pessoas foram importantes também, porque ninguém é dono da verdade. E a gente aprendeu muito, muitas coisas foram aproveitadas dos opositores para melhorar o projeto. Então, eu acho que o Dr. João Abner está na função dele, eu acho que... Mas eu discordo plenamente das opiniões dele, eu acho que ele não tem uma boa visão de como funciona o semiárido brasileiro. Mas é a opinião dele. Eu acho que tem que ser respeitada também. Tem que respeitar. Então, Amigo Rômulo, eu teria outras perguntas aqui, mas acontece o seguinte: quando o programa é bom e esse está sendo maravilhoso, eu tenho certeza que o telespectador está atento a essas respostas, está até para conhecer melhor e mais em profundidade a questão da transposição. O telespectador deve estar de olho ali, vidrado na televisão, mas o tempo, infelizmente, acabou. O diretor já mostrou o relógio e, lamentavelmente, o programa é bem rápido, 30 segundos, 30 minutos apenas. Eu só tenho que lhe agradecer. Agradecer por essa entrevista bacana que você deu e vou querer que você use esses 30 segundos que resta só para suas considerações finais. Eu já andei dando outras entrevistas e às vezes encontro pessoas na rua e elas me perguntam: mas você defendeu esse projeto a vida toda, combateu e agora está contra? Não estou contra o projeto. Eu acho que o projeto ainda é muito importante, fundamental, até para o nosso estado, para a nossa região semiárida nordestina. Mas o que eu estou condenando agora é a forma como esse projeto vem sendo implantado e o descuido que o governo federal e alguns governos estaduais estão tendo de não se prepararem para fazer a gestão do projeto. Renovo os agradecimentos a você e o assunto é vasto. Eu acho que lá na frente a gente vai voltar a falar sobre ele. Ok, obrigado. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo programa
traremos aqui outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fecomércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. Unifacex. A única universidade do RN com o IGC4. Incó. Experiência que faz história. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte.